Segundo aos Coríntios 12, de 1 a 10. Assim nos diz a palavra de Deus: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nos apresentamos diante do Senhor agora, uma vez mais. Pedimos que o Senhor nos fale através da Tua santa palavra e da ação poderosa do Teu Espírito. Usa-me como instrumento em Tuas mãos para comunicar a Tua palavra e ajuda-nos para que sejamos operosos praticantes dela. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se vocês olharem os capítulos anteriores, encontrarão algumas afirmações feitas pelo apóstolo Paulo sobre ele, muito importantes. No final do capítulo 10, Paulo diz assim: se tenho de me gloriar, me gloriarei no Senhor. É curioso que Paulo repete esta palavra algumas vezes: gloriar-me, 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 orgulhar-me, me gabar, ostentar, mostrar isso. Paulo fala muito sobre isto porque esta era a conduta dos falsos mestres daquela igreja, que ele qualifica como obreiros fraudulentos, superapóstolos, ministros de Satanás. Então Paulo diz que eles se vangloriavam, ostentavam, mas quando faziam isso, chamavam a atenção para si mesmos. Paulo então, se opondo a eles, já que o contexto era esse, eles estavam se gloriando. Paulo é irônico algumas vezes nesta epístola. Ele diz assim: então, se é para que a gente se glorie, então me permita fazer também, me permita me gloriar, só que eu me gloriarei no Senhor. Essa afirmação é muito importante. Paulo diz assim: se é para chamar alguma atenção para mim, para colocar alguma coisa que há em mim acima de tudo, para que todos olhem, se é para que aplaudam, que seja o Senhor e o que Ele fez em mim. O que chama atenção em mim não é o meu caráter, é o que Paulo estava dizendo, mas o ministério que recebi de Jesus, a salvação que Ele me deu, quem Ele é e o que Ele faz. Isto sim. Então, eu me glorio no Senhor. Isso aparece no final do capítulo 10. No capítulo 11, Paulo, mais uma vez, no final do capítulo 11, retoma este assunto. Se tem que me gloriarei na minha fraqueza. Me gloriarei na minha fraqueza. Se é para dar destaque, colocar acima das outras coisas, para que as outras pessoas olhem, se é para ostentar, então eu ostentarei a minha fraqueza. O que há de destaque em mim
é que eu não consigo suportar as dificuldades da vida e os sofrimentos sozinho. Eu não sou capaz, eu não tenho esta potência. E evidentemente, quando Paulo fala de se gloriar na sua fraqueza, a gente entende bem o que ele estava dizendo. Agora no capítulo 12, no verso 10, que acabamos de ler, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, se é para chamar a atenção de alguma coisa que há em mim, que seja a minha fraqueza. Porque quanto mais fraco um homem é, e assim se considera, mais o poder de Deus se revela nele. A gente tem mais do poder de Deus, quanto mais a gente se convence de que a gente não pode. A soberba, irmãos, inviabiliza este poder que vem de Deus para nós. A Escritura diz que Deus resiste ao soberbo. Quanto mais alguém olha para si mesmo, se orgulha de si, acha que tem a força, o conhecimento, a riqueza, quanto mais essa pessoa se considera assim, acima dos outros, não precisa dos outros, não precisa de Deus aparentemente, Deus resiste. Alguém que ostenta estas coisas tem como recompensa apenas o que estas coisas podem dar. Quem ostenta a riqueza terá apenas sua riqueza e o que ela pode dar como recompensa, mas não aquilo que vem de Deus. Quanto mais fraco, quanto menos de mim, mais de Deus. Quanto mais eu me convenço e vivencio isso na realidade, o texto diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É assim, no soberbo existe tanto dele que parece não haver espaço para o poder de Deus na vida dele, porque afinal de contas ele sabe tanto, é tão poderoso, por que precisaria ele do poder de Deus se ele pode tanto? A gente vai trabalhar isso um pouco melhor nesta epístola ainda hoje, mas chamando a atenção para este assunto, se é para me gloriar, eu me glorio no Senhor, que isso seja uma realidade na sua vida. Todas as vezes que você estiver conversando com alguém, falando de você, falando do que Deus tem te dado, falando do seu trabalho, sabe que o centro desta conversa, que toda honra e toda glória sejam dadas sempre ao Senhor Jesus. Ao falar sobre a sua família, agradeça sempre a Deus, não é? Ao falar da sua família, não atribua a si mesmo o mérito. Ao falar da sua inteligência, que o mérito não seja seu, do trabalho, do sucesso, enfim, estou suportando lutas, não é graças a você, o mérito é sempre do Senhor, que a gente aprenda isso, a glória é sempre do Senhor. E ao falar de nós, que o destaque seja sempre a nossa fraqueza. Nunca como eu sou grande, como eu posso, como eu consigo, olhem para mim, não, sempre vejam como eu não consigo, veja como Deus supre minhas necessidades, veja como Deus me ajuda, como Deus me fortalece, porque eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu me quebro com facilidade. Então que a gente se veja assim mais de coração, não apenas do lado de fora, para que as pessoas vejam isso, mas que Deus, ao olhar lá dentro do nosso coração, encontre isto, esse desejo de sempre exaltar o nome de Cristo, que Deus veja isso hoje em você e em mim, lá no fundo da sua alma, quem você quer que os outros vejam de verdade, o destaque, a honra e a glória é para quem? Você quer chamar a atenção das pessoas para o quê? Para você. E ao falar de você, sempre sua fraqueza, jamais se vangloriando daquilo que você acha que tem, porque na verdade a gente recebe tudo isso de Deus. Se não fosse o Senhor, a gente não estaria aqui. E neste contexto, num contexto em que os falsos mestres se vangloriam, e Paulo está defendendo a sua autoridade, e ele diz algumas coisas que Deus estava fazendo na vida dele, ele fala dos sofrimentos, a gente viu isso no capítulo anterior. Se alguém vai se gloriar, Paulo diz assim, então me permita entrar na mesma jogada de vocês, então vocês são hebreus, eu também sou, são filhos de Abraão, eu também sou, são ministros de Cristo, eu também sou, eu trabalhei muito mais do que vocês, Paulo dizendo, 5 vezes eu recebi 39 açoites, fui fustigado com varas 3 vezes, fui apedrejado, passei por um naufrágio, fome, sede, fui traído, em perigo na cidade, em perigo nos rios, nos mares. E Paulo começa
a fazer uma descrição do seu trabalho, e no final ele diz assim: se eu tenho que me gloriar, que seja na minha fraqueza. Veja bem, parece que a conclusão, ela não segue necessariamente da premissa, ou seja, a gente esperaria uma outra conclusão. Depois de alguém falar do seu trabalho, de tudo que ele fez, talvez a conclusão fosse: vejam como eu sou bom, vejam tudo que eu fiz. Quem suportaria tantos açoites? Quem suportaria o apedrejamento? Eu suportei. No final, Paulo diz: eu me glorio na minha fraqueza. O que ele estava dizendo: eu não tinha condições de suportar nada daquilo. Nunca tive. Se suportei foi porque Deus me ajudou. E falando das coisas que Deus tinha feito na vida dele, né? Ou seja, se é para gloriar-me, que eu me glorie naquilo que Deus fez em mim, e não naquilo que eu fiz. Ele vai falar de uma visão que ele recebeu do Senhor. Relembro que o pastor Merson passou por esse texto também, expôs este texto. Não vou repetir a exposição, vou abordar alguns tópicos, uma perspectiva diferente aqui. Paulo menciona que ele teve uma experiência espiritual. Ele foi arrebatado e ele foi ao céu. Você vai ver que neste texto aparece a expressão terceiro céu e aparece a expressão paraíso. Paulo usa primeiro uma, depois usa a outra. Mas estas palavras são intercambiáveis, podem ser usadas uma no lugar da outra. Você pode substituir o terceiro céu por paraíso, o paraíso por terceiro céu, porque a referência é a morada do Altíssimo, o céu, tal como descrito na Escritura. Paulo teve esta experiência. E é interessante que quando ele fala desta experiência, uma coisa que ele deixa claro neste texto é: se tenho que me gloriar, que seja na minha fraqueza. Então, quando ele fala da experiência que Deus deu a ele mais uma vez retoma este tópico. Estou falando desta experiência não como alguém que a produziu por si só, como alguém que é bom. Mais uma vez, eu sou fraco, estou me gloriando daquilo que Deus fez na minha vida. Deus me deu essa revelação. Uma coisa interessante, pelo menos para mim, quando eu leio esse texto, é o fato de que Paulo diz assim: há 14 anos atrás, isso ele sabia com precisão, o tempo, quando foi a experiência, mas aí ele começa a falar de coisas que ele não sabia. Ele diz: se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus sabe. Eu tenho percebido que uma coisa que a gente precisa aprender a dizer é não saber. Algumas pessoas parecem que têm medo de dizer isso. Nós não sabemos explicar algumas coisas. E isso é importante no meio do presbiterianismo, porque nós temos uma boa teologia, nós nos propomos a explicar tanta coisa, assuntos que são bem difíceis, aparentemente paradoxos da Escritura, e a gente vasculha e tenta, e como pastor às vezes também me vejo nessa posição. Alguém te pergunta uma coisa, parece que você é obrigado a ter uma resposta. Alguém te pergunta alguma coisa: pastor, como conciliar a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Então, irmão, vamos ver como é que faz, né? Eu vou pesquisar, depois eu te respondo. Como é que a gente faz para conciliar isso? Hoje pela manhã, estudando aqui a doutrina da Trindade, mas como pode ser isso? O Pai gerou o Filho foi gerado do Pai, o Espírito procede tanto do Pai quanto do Filho, mas o Filho foi eternamente gerado, e o Espírito procede eternamente tanto do Pai quanto do Filho. Como alguém pode ter sido gerado na eternidade? Como é isso? Que ser é este? O ser triuno, que é 3 em 1, como entender a doutrina tão preciosa da Trindade, como tentar colocá-la numa caixinha? E se não bastasse uma delas, a pessoa do Filho assume uma forma humana, e ao assumir uma forma humana, se torna uma pessoa singular, sendo uma pessoa com 2 naturezas, uma divina e uma humana, sem nenhuma confusão. E a gente, meu Deus, como entender isso, como estávamos falando hoje pela manhã? Penso eu que a gente, com certa frequência,
terá que fazer a mesma afirmação que o apóstolo Paulo fez. Sabemos até dizer algumas coisas com certeza. Foi há 14 anos atrás. Ou, como lemos hoje, Hebreus 5:5, a Bíblia diz assim: Tu és meu filho, hoje te gerei. Que o filho é gerado do Pai, isso é certo. Que o filho é eterno e é Deus, isso é certo. Como entender o resto? Eu não sei. Nós não sabemos. Parece que não saber é não ter autoridade, mas não é isso. Ninguém diria que o apóstolo Paulo, por não saber explicar os detalhes da experiência do arrebatamento, se no corpo ou fora do corpo, como alguém pode não saber uma coisa dessas? Foi ao paraíso e não sabe dizer, eu não sei. Deus sabe, pergunta para ele, e ele responde se ele quiser. Tem esse detalhe, Deus não é obrigado a alimentar a nossa curiosidade respondendo às nossas perguntas. Eu sei que você já deve ter ouvido isso. Tem coisa que a gente vai ficar sabendo no céu. Tem coisa que a gente não vai ficar sabendo no céu, irmão. Porque no céu a gente não se torna super-humanos com uma mente completamente evoluída, super-humana, divina. Não, a gente continua ser humano. Nossa presença no céu não nos diviniza. Então tem coisa que a gente vai continuar sem entender, sem saber, a menos que o Senhor decida nos revelar, a menos que Ele decida nos dizer. Mas o que é importante então? Isso tem este aspecto de limitação, não é? Tem coisa que a gente não sabe, tem respostas que a igreja não tem, tem respostas que os pastores não têm, você não sabe, e precisamos admitir isso. Mas isso é uma coisa muito importante, demonstra muita seriedade também. Nós afirmamos o que a Bíblia afirma, afirmamos como certo aquilo que é possível se afirmar como certo, como claro. Aquilo que não se pode afirmar, nós não afirmamos. Nós falamos onde Deus fala. Onde Deus não fala, a gente se cala. Então, se não há uma resposta, nós não iremos nos aventurar, porque, afinal de contas, não existe uma resposta. É possível que Paulo tenha ido ao céu com o seu corpo. É possível, porque ele mesmo admite, se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus sabe. Se ele tiver ido ao céu com o seu corpo, não terá sido o primeiro. Outros personagens da Escritura foram para o céu dessa maneira. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E outros personagens da Escritura. Se foi no corpo, ele foi no corpo e voltou. Se foi em espírito ou com sua alma, se ele foi até lá e voltou, não dá para dizer qual foi a natureza. Mas ele viu coisas grandiosas. Coisas que, segundo ele, não poderiam ser descritas com palavras. Coisas indizíveis nesse sentido. Uma coisa indizível é uma coisa que não pode ser descrita com palavras. Uma coisa tão esplêndida, tão maravilhosa, incomparavelmente superior a qualquer outra coisa que o apóstolo Paulo já tenha visto. Isso ele viu. E são duas coisas que ele diz: coisas indizíveis e coisas às quais não é lícito o homem referir. Parece que o texto indica, então, que havia duas realidades em relação a essa experiência do apóstolo. São coisas profundas demais para serem ditas e são coisas que não são lícitas de serem referidas. Você já parou para imaginar na natureza desta experiência e por que Deus deu ao apóstolo Paulo esta experiência nesse contexto de tanta dificuldade, tanto sofrimento? Há quem diga que foi para encorajá-lo. Para encorajá-lo, diante de tanta dificuldade e tanto sofrimento, açoites, fustigado com varas, apedrejamento, naufrágio, traições. E Paulo, então, recebe de Deus este presente. E esse tipo de experiência não foi a primeira, porque o chamado do apóstolo Paulo já acontece dessa maneira. Quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Uma experiência espiritual miraculosa marca o início do chamado do apóstolo Paulo.
E ao longo do seu ministério, sofrendo, isso também acontece, Deus permite que Paulo faça uma visita ao céu. Paulo foi ao céu, terceiro céu, ao paraíso. O que ele viu? Coisas profundas demais para serem ditas com palavras. Mas para mim já é o suficiente. Só de olhar aqui e dizer que o céu foi ou é algo indescritível, de tão surpreendente, de tão glorioso, o que Paulo viu ali, isso já alimenta a nossa alma também. Porque é o que a nossa alma almeja, o encontro com o Senhor Jesus. Um dia esta morada celestial será também a nossa morada. Um dia chegaremos lá pela maravilhosa graça de Deus. E uma outra coisa interessante, também há quem diga, quem olhe para este texto e pense que textos dessa natureza não se repetem. Eu particularmente discordo muito desse tipo de visão. Eu mencionei que o chamado de Paulo, ou no chamado do apóstolo Paulo, Jesus que já tinha ressuscitado e sido assunto aos céus, já tinha sido exaltado, Jesus aparece para Paulo. O próprio Jesus apareceu para Paulo. Experiências como essa podem se repetir se Deus quiser? Eu creio que sim, a Escritura mostra perfeitamente que se Deus quiser fazer, Ele pode fazer. Tem um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos, escrito pelo reverendo Boanerges Ribeiro. Ele conta a história da conversão de um jovem indiano chamado Sadhu Sudar Singh. O Sadhu foi criado no hinduísmo e entrou em contato com o cristianismo através do trabalho do missionário inglês William Carey. Ele começou a entrar em conflitos por causa do conhecimento que ele sempre teve desde a infância e o conhecimento do cristianismo. Numa determinada ocasião, ele estava muito angustiado e ele teve uma conversa com Deus. Ele falou para Deus, se Jesus é Deus, se Ele está vivo, que Ele apareça para mim ou senão eu me mato. Essa foi a palavra do jovem Sadhu. Se Ele está vivo, que ele se revele a mim, porque senão eu vou tirar a minha própria vida. O reverendo Boanerges Ribeiro, autor desse livro, quem conhece a história da IPB sabe que o reverendo Boanerges não era alguém afeito a discursos sem nenhum fundamento. Ele é o autor desse livro. Ele registra que em 1904, Jesus Cristo apareceu para o jovem Sadhu. O jovem Sadhu, naquela noite em que Cristo aparece para ele, vai até o quarto do seu pai e diz assim, a partir de hoje eu sou cristão, porque Jesus se revelou a mim, Ele está vivo. Naquela noite, o pai brigou muito com ele e ele foi expulso de casa. Aí ele registra lá no livro que aquela noite foi a primeira noite que ele passou fora de casa e foi a primeira noite que ele dormiu no céu. Essa foi a experiência do jovem Sadhu. Mas não foi o único. No Canadá, uma pessoa estava em coma, numa situação muito grave de enfermidade, e foi visitada por um pastor porque havia despertado do coma. Não sei se era induzido pela medicação ou não, mas essa pessoa despertou-se. O pastor conseguiu conversar com essa pessoa. E na conversa, essa pessoa disse assim, pastor, eu fui ao céu. Eu sei que a gente de vez em quando encontra com alguém que já foi ao céu 7 vezes, ao inferno 14 vezes, e faz um congresso para dizer o que viu, né? Ultimamente é isso. Fulano de tal, missionário, apóstolo, bispo, primo de Deus, que foi 14 vezes ao inferno, 7 vezes ao céu, e ele vai te falar o que viu. Se falou que vai falar, já suspeita, porque geralmente a Escritura diz que quem vai lá não é lícito mencionar e o que vê lá é profundo demais para ser dito. Mas essa pessoa que estava enferma no Canadá disse para o pastor, olha, eu fui ao céu, eu vi o Senhor Jesus. E aí o pastor perguntou para essa pessoa, tá, mas o que é que você viu e o que é que você ouviu? A pessoa disse assim, eu vi Jesus. Na verdade, o pastor perguntou para ela, como é que você sabe que lá era o céu? Como é que você tinha certeza que era o céu? Ela falou, porque eu vi Jesus lá. E o que é que ele disse para você? Ele disse para mim que tudo está pago e que eu sou bem-vindo aqui, que eu já posso vir, que chegou a minha hora. Foi isso que o enfermo disse e algumas horas depois ele veio a falecer. O que é que eu estou dizendo, irmãos?
Eu fui criado no presbiterianismo, eu sou pastor presbiteriano, reformado calvinista, e tudo mais que você quiser colocar nessa lista aí, que tenha a ver com a confessionalidade, eu sou desses aí. E por ser desses aí é que eu creio que a Escritura é o parâmetro, ela é a regra de fé. A nossa confissão de fé, ela está submissa à Escritura Sagrada. E há algumas experiências que são descritas no Novo Testamento que se deram depois que Cristo já havia ressuscitado, sido assunto aos céus, e nós não temos argumento bíblico para dizer que essas experiências não podem se repetir se Deus não quiser. O que a gente tem para dizer, de fato, Jesus nasceu uma única vez, morreu uma única vez, isso não se repete, ressuscitou uma única vez, o Espírito Santo foi derramado uma única vez, não adianta ficar pedindo para o Espírito Santo ser derramado, então o Pentecoste aconteceu uma única vez, ele não acontece mais, mas a Bíblia diz que Ágabo predisse grande fome, e era real o que ele disse. A Bíblia registra em Atos capítulo 13 que na igreja havia profetas e mestres. Havia lá Atos capítulo 13, depois você só olha Atos 13, de 1 a 4. Paulo registra que teve visões, que em sonho Deus fala com ele, um anjo fala com ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Amanhã ninguém vai se perder, exceto o barco, se todos permanecerem. Então, várias experiências que se deram na Escritura, nós não temos autoridade bíblica para dizer que elas não podem se repetir se Deus não quiser. Um dos argumentos utilizados isso caracterizou o período fundacional da igreja, uma coisa que a gente ouve com muita frequência. Estas coisas não se repetem porque foram próprias do período fundacional da igreja. Por quê? Com base em quê? A Escritura diz isso? A Escritura garante isso? A Escritura não garante isso. Hebreus fala que, havendo Deus falado de muitas formas aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através de Jesus. Aí os intérpretes dizem, está vendo? Jesus é o ápice da fala de Deus, de maneira que Deus se revela de maneira completa em Cristo Jesus. Mas, veja bem, a experiência que Paulo teve é depois disso. Jesus já esteve, ensinou, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e mesmo depois disso, ele teve esta experiência. O que nos difere certamente nosso cristianismo não se baseia em experiências. Nós não procuramos experiências como quem precisa delas para legitimar a sua fé, como se precisássemos ver alguma coisa e nos apegar a alguma coisa. Nós não exigimos de Deus, faça isso, se mostre. Nós não temos condições de exigir isso de Deus, eu penso assim. Mas, se Deus quiser permitir que tenhamos experiências como esta, como ele deu ao jovem Sadu, como deu a essa pessoa que estava moribunda entre a vida e a morte, se Deus quiser fazer, Ele fará. Depois, se alguém quiser conversar um pouco mais sobre isso, a gente conversa com tranquilidade, mas creia nisso, eu acho que isso é muito importante para nós. Coisas grandiosas podem acontecer, Deus é Deus poderoso. Nós estamos lidando com a realidade espiritual, com a realidade do milagre, com o Criador de todas as coisas, que ainda sustenta tudo, que ainda governa, dirige todas as coisas. Então Deus faz coisas maravilhosas, isso alimenta a nossa fé. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Que isso possa alimentar a sua fé de maneira que a gente espere de Deus sempre grandes coisas. Então, Paulo teve essa experiência. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe, mas ele foi ao céu, viu coisas maravilhosas. Segundo ele, vou me gloriar na minha fraqueza e naquilo que Deus fez na minha vida. Imagine se Paulo estivesse entre nós, ou alguém que estivesse entre nós, que tivesse tido uma experiência dessa natureza. Essa pessoa poderia se inflar, se ensoberbecer espiritualmente, falando, tive uma experiência espiritual, e isso me levou à arrogância. Diz o texto que após Deus ter dado esta experiência, Deus deu também a Paulo um espinho para que ele não se ensoberbecesse. Eu fico pensando, se Deus usar o mesmo critério, qual critério? Toda grande experiência sucedida por um espinho. Fico pensando quantos ainda estariam à procura de grandes experiências.
Porque geralmente as pessoas querem as grandes experiências, mas o espinho na carne, o mensageiro de Satanás a esbofetear, algumas pessoas não querem isso. Não sei se Deus vai usar o mesmo critério. Para cada grande experiência, um espinho na carne. Vocês já devem ter ouvido esse texto várias vezes. O que é esse espinho, né? E qual a explicação? A única coisa que é consenso entre os intérpretes é que este espinho, a palavra usada, descreve algo que causava dor física. Isso é consenso. O que Deus deu a Paulo era algo que trazia a ele uma dor física. E mais, diz o texto que era um mensageiro de Satanás a esbofeteá-lo. De alguma maneira, Deus permitia que um demônio, um mensageiro de Satanás, causasse sofrimento ao apóstolo, dor física. Esse é o contexto. E em 3 ocasiões diferentes, não dá para dizer se foi uma oração depois da outra, ou se ele ora hoje, daqui 2 anos e daqui 3 anos, em 3 ocasiões Paulo pediu que aquilo parasse, essa dor física fosse retirada, que o mensageiro de Satanás parasse de esbofeteá-lo, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Uma coisa muito importante, a gente ouviu, me lembro o pastor Merson falando bem sobre este assunto. Deus diz não. Deus não diz apenas sim para as nossas orações. Há situações da vida com as quais teremos que conviver. Deus não vai tirar dores físicas, dores da alma, dificuldades variadas, elas permanecerão lá. E Deus não vai tirar. E por que Deus diz não? Porque Deus nos faz conviver com determinadas situações, porque elas permanecem lá, para que a gente se coloque nessa condição de fraqueza, para que a gente dependa do Senhor o tempo todo. O texto mostra, e aqui é interessante, Paulo diz assim: então eu percebi que quanto mais fraco eu sou, mais poder de Deus eu tenho, e aí ele conclui, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu queria que você pensasse nisso. Situações da vida, coisas que te esmagam, quase te destroem, você se sente cansado, sem energia, é um fraco diante das situações, e eu sei que essa fraqueza incomoda, às vezes essa fraqueza é também o desespero, situações tão complicadas, e nós olhamos para estas situações como se elas fossem malignas, porque elas trazem tanto desconforto para a gente. E aí, diante disso, Paulo diz assim: porque, na verdade, eu vou me alegrar agora então. Já que essa é a ideia, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, eu sinto prazer nas necessidades, nas perseguições. Eu me alegro nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que Paulo está dizendo é: na necessidade, ou a necessidade me coloca nessa condição de fraqueza, e a condição de fraqueza é exatamente o contexto no qual Deus revela seu poder, ou no qual Deus me fortalece. Eu quero o poder de Deus, mais poder de Deus, e o poder de Deus vem na fraqueza. E o que me enfraquece são as angústias, os sofrimentos, as necessidades. Então Paulo, ele tem uma visão completamente diferente. Ele começa a pensar assim: então as necessidades não são ruins, então as angústias não são ruins, então as perseguições não são ruins. Tudo aquilo que te quebra, tudo que Deus manda para te quebrar, na verdade é uma grande bênção. Parece estranho, mas é isso que Paulo está dizendo. Tudo que vem de Deus e te quebra, na verdade, isso acontece para que Deus se fortaleça, para que você experimente do poder de Deus. Quanto mais quebrado, mais fortalecido, quanto maior a necessidade, mais poder de Deus. Deus não envia estas coisas sem o fortalecimento necessário. É como se Paulo estivesse dizendo
que é neste contexto de angústias, sofrimentos e privações que nós mais nos aproximamos de Deus e recebemos dele graça, virtude, poder, consolo, misericórdia. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está aqui nessa noite cheio de problemas na sua vida, carregando um fardo enorme, olhando para isso aqui, falando: a necessidade sou eu, a angústia sou eu, sofrimento, dor física sou eu estou nessa condição aí. Falei: você é bem-aventurado, irmão. Se alegre, fique feliz da vida, porque Deus vai te encher de poder. Se Ele está te enviando essas coisas, é porque Ele vai derramar sobre você graça e virtude. Não saia daqui falando assim: não, então agora eu vou, quer ver, eu agora vou virar um masoquista para que eu, né? Não, é o sofrimento que vem de Deus, é Deus que decide, Deus decide te colocar nessa situação, não é uma coisa que você e eu fabricamos. Uma coisa que vem de Deus. Assim, você planejou a sua vida como se ela fosse uma linha reta ascendente em direção aos seus objetivos. E nada disso aconteceu. Você foi quebrado e talvez você está aí: meu Deus, o que está acontecendo? Deus está dizendo: eu estou te dando graça. Olhe direito aí para a sua necessidade, que você vai ver graça de Deus. Olhe para a sua dor, você vai ver misericórdia de Deus. Olhe mesmo para a sua angústia e você vai ver aí o poder de Deus. E como Paulo falou muito aqui, né, eu tenho prazer, alegria nos sofrimentos, nas privações. O presbítero Cabral leu um texto aqui, Filipenses 4:4, o texto nos diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Era isso que Paulo estava fazendo o tempo todo. As pessoas se gloriavam de coisas que elas tinham ou faziam, e Paulo se alegrava no Senhor, porque o Senhor o tinha chamado para o ministério, porque o Senhor cuidava dele, o Senhor o fortalecia. Dá para imaginar como é alguém ter sido açoitado 5 vezes e em cada açoite ter tomado 39 chibatadas, e depois falar assim: eu sinto prazer nas perseguições e nos sofrimentos. Por quê? Porque quando eu estou lá sofrendo, Deus me reveste de poder. Então fique imaginando a cena: Paulo sendo chicoteado. Não sei se você consegue ter isso na sua mente, criar um quadro visual. Não é desenho animado não, irmão, é realidade, sofrimento, sangue, dor, coisa terrível. E naquele exato momento de dor física, Deus o revestia de poder, de condições para suportar aquilo. Depois apedrejado. Fique imaginando o momento em que Paulo é apedrejado. Você já deve ter tomado uma pedrada alguma vez na vida, né? Já tomou uma pedrada ou já deu pedrada em alguém? Quando era moleque? Tá. Agora imagine um tanto de gente jogando pedra em você para te matar. Terrível, né? Naquele exato momento, tomando pedrada, Deus o revestia de poder. Com fome, e Deus o revestindo de poder, sendo traído por irmãos, como ele diz, traído por patrícios e por falsos irmãos, e Deus o fortalecendo, com fome, e Deus o fortalecendo. Então a gente começa a procurar assim: meu Deus, como é possível viver assim? Ah, mas Paulo vive assim porque foi no céu, até eu ia viver, depois de ir lá, vou no céu, vejo o que ele viu, teria uma força incomparável. Não, era todos os dias. Era a presença real de Jesus com ele, não a presença real de uma experiência passada. A presença de Jesus todos os dias. Então, irmãos, eu falei isso aqui numa outra ocasião. Tem um jeito de viver a vida que não é ser blindado, não é isso. Não é estar acima do bem e do mal. Não é conseguir evitar sofrimentos da vida, mas tem um jeito de conseguir passar por tudo isso, suportar tudo isso, não enlouquecer, não perder a alegria de viver. Se você se alegrar no Senhor, se o Senhor Jesus for o seu maior bem, sua pessoa e sua obra, se o nosso olhar está em Jesus Cristo, aí a gente consegue. Para a gente encerrar, um texto que fala muito bem disso, Lucas capítulo 10, do verso 17 ao verso 20, Lucas 10, de 17 a 20, o texto diz:
Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome, até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes ele: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. Isso aqui é muito interessante, né? Paulo e os 70, experiências semelhantes. Paulo foi ao céu. Os 70 receberam poder de Jesus sobre os demônios, autoridade, né? E aqui, lá Paulo vai ao céu e volta, e existe o risco de ele se ensoberbecer. Aqui também. Os 70 expulsam demônios e voltam felizes. Senhor, eu falei para um demônio, sai, e ele saiu. Que coisa maravilhosa! Uma experiência espiritual. Alguém já teve a experiência de expulsar um demônio? Ou acha que isso só aconteceu também no período fundacional da igreja? Só tinha demônio no século I. Os demônios desapareceram depois disso. Não. Mas diz o texto que foi uma experiência miraculosa. Só que Jesus vê uma coisa, Jesus vê que aquilo teve um valor desproporcional na vida deles. E aí Jesus diz assim: sabe isso? Vocês estão se alegrando pelo que vocês fizeram, mas deveriam se alegrar por aquilo que eu fiz por vocês. Eu expulsei um demônio, mas fui eu que te dei autoridade. Se eu não tivesse te dado autoridade, você não expulsaria. E mais, ao invés de se alegrar com isso, se alegre porque o seu nome está escrito no céu. E quem foi que escreveu? Veja que nesse texto é assim: os 70 felizes com o que eles fizeram, e Jesus dizendo: se alegrem mais por aquilo que eu fiz por vocês, e não por aquilo que vocês fazem. Mantenha isso em mente. Quando eu digo a você, tem um jeito de viver a vida de uma maneira diferente. Se ter o nome escrito no céu é o seu maior tesouro, a ferrugem e a traça não corroem, os ladrões não escavam e nem roubam. Tem uma coisa que a gente não perde nunca: a alegria da salvação a gente não perde nunca. Então dá para ficar feliz o tempo todo. Se Jesus é a razão da sua felicidade. Uma definição de felicidade. Você tem uma definição do que seria felicidade? Os gregos tinham uma palavra para felicidade, a palavra eudaimonia, que pode ser traduzida como bom destino, bom astral ou bem-estar. Eudaimonia significaria prosperidade externa, quando todas as coisas funcionam, acontecem patrimonialmente. Mas também eudaimonia teria a ver com o próprio indivíduo, suas emoções bem ajustadas, um indivíduo saudável. Então, para os gregos, felicidade seria sinônimo de saúde, bem-estar para o corpo, prosperidade externa. Isso seria felicidade. Tem muita gente que pensa que felicidade é isso. Um teólogo lá do quarto século, ao falar sobre felicidade, deu uma outra definição. Ele disse: é feliz aquele que tem o melhor e desfruta do melhor. Aquele que tem o melhor e desfruta do melhor. E ele começou a dizer: mas o que é melhor para um homem? Um outro homem? Uma mulher? Os homens morrem, as mulheres também. As pessoas são falhas. Então, um outro ser humano não pode ser o melhor. O filho pode ser o melhor? Não, o filho também morre, erra, ele não pode ser o melhor. Uma coisa não pode ser o melhor, as coisas estragam, então as coisas não podem. Ele chega à seguinte conclusão: Deus é o sumum bonum, é o bem supremo. Se é feliz aquele que tem o melhor e desfruta do melhor, é feliz aquele que tem Deus e de Deus desfruta. É interessante dizer isso, né? Imagine que você tivesse uma Ferrari, mas não conseguisse dirigir. De que adiantaria ter a Ferrari? Por isso o conceito de felicidade como sendo ter e desfrutar do melhor. Este é o conceito bíblico. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, ou alegre-se porque o vosso nome está arrolado nos céus. É feliz aquele que tem o melhor, e o melhor é o Senhor Jesus. E se você tem essa felicidade, meu irmão, minha irmã, ninguém tira de você. Nenhum sofrimento, angústia, perda, nada nessa vida tira a sua felicidade. Ainda que você esteja chorando,
ainda que esteja carregando um peso enorme, se Jesus é a razão, você conseguirá se alegrar nessa vida. Então, nessa noite, eu queria muito que a gente saísse daqui com este pensamento. E falei do texto de 2 aos Coríntios e deste texto, porque os dois falam também do céu. O apóstolo Paulo, numa experiência, do nosso ponto de vista, fora de tempo, né? Porque ele não tinha morrido, Deus decidiu levá-lo até lá. E ele viu coisas maravilhosas. O céu é algo maravilhoso, segundo a Escritura, e devemos desejar estar lá. É o desejo da nossa alma, o retorno de Jesus Cristo, novos céus e nova terra, uma morada celestial onde habita a justiça, o fim de toda a corrupção, de todo o pecado, de toda a maldade, de todo o sofrimento. Finalmente vermos Cristo face a face e com Ele permanecermos para todos sempre. Todo o povo de Deus reunido, todo o exército celestial para sempre, adorando o Senhor Jesus. É o desejo da nossa alma. A Bíblia diz que é algo indescritível. Não há uma linguagem apropriada para descrever. Algo maravilhoso está nos esperando. Ter o nome arrolado nos céus, meus irmãos, é a razão fundamental da nossa felicidade. Não há nada nessa vida que você e eu tenhamos que se compare com esta realidade. Tem gente que fica mais feliz porque ganhou dinheiro do que com a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Tem gente se alegrando com tanta coisa, não é que não poderia se alegrar, mas a alegria da salvação, a certeza da vida eterna, tem que ser superior a qualquer outra alegria. Jesus está de olho em você e em mim. Todas as vezes que o nosso coração se alegra mais em qualquer outra coisa do que nele, Ele te diz: mas por que você está se alegrando nisso? Você deve se alegrar porque o seu nome está escrito no céu. E esse texto mostra uma coisa interessante, porque ele mostra que até alegrias espirituais podem ser pecaminosas. Veja, eu não estou falando de alguém que estava se alegrando porque ganhou dinheiro. Estou falando de alguém que estava se alegrando porque tinha expulsado um demônio. Alguém tinha ficado liberto porque estava possesso por um demônio. Mas até obras de natureza espirituais, que promovem certa alegria no nosso coração, podem nos desviar do foco. Se você pregou o evangelho para alguém e alguém foi liberto, glória a Deus. Mas ter o nome arrolado no céu deve ser a sua maior alegria. Eu orei por alguém e essa pessoa foi curada, glória a Deus, que coisa boa. Mas lembre-se, ter o nome escrito no céu é a minha maior alegria. Acima de tudo, se alegre, o seu nome foi escrito lá, sem que você mereça, sem que eu mereça. A vida não é o fim. Ao fecharmos os olhos aqui, a gente se encontra com o Salvador. Essa é a maior alegria da nossa vida. E sabe, juntando os dois textos, isso deve ser o suficiente. Sabe quando Deus diz para Paulo: a minha graça te basta? Irmãos, uma coisa que é bastante é uma coisa que nos completa. Nós estamos satisfeitos e não estamos à procura de mais nada para preencher a nossa alma, como alguém que precisa de alguma coisa para ter sentido, para existir. A graça de Deus te é suficiente. Você se sente alimentado, cheio, pleno da graça de Deus. Seu nome está escrito no céu. Isso é o bastante ou não? Ou nós ainda queremos alguma outra coisa a mais do que isso? Parece que a realidade mostra que as pessoas nunca estão satisfeitas. Então nunca é o bastante. As pessoas sempre querem mais alguma coisa, e dependendo do que você está querendo, leia Eclesiastes capítulo 2 e você vai ver que você junta dinheiro para que outro possa usufruir, e você nem sabe se ele será sábio ou nécio. É o que o texto está dizendo. Então, você hoje é tão prudente com o seu dinheiro, mas poderá morrer e deixá-lo para alguém que não tem prudência alguma e vai dilapidar o seu patrimônio. Então, dinheiro, prazeres e estas coisas, algumas são lícitas e podem gerar alegria ao nosso coração. Deus criou o mundo, há tanta coisa bonita nesse mundo, tanta coisa boa que Deus fez, coisas que Deus colocou na nossa vida, amigos, irmãos, família, que alegram o nosso coração. Deus não está censurando esse tipo de alegria, que é uma alegria lícita. O que Jesus censurou nos discípulos foi: a salvação tem que valer mais.
Ter o nome escrito no céu tem que ser uma coisa que promove, que produz muito mais alegria do que qualquer outra coisa que eu tenha te dado. Ter o nome escrito no céu vale mais do que tudo. Que isso seja uma realidade na sua vida. Se você tem isso, você encontrou aquele jeito de viver no mundo? Não que as coisas não vão te abater, não vão chegar na sua casa, sofrimento, mas você vai continuar firmado sobre a rocha. E para encerrar a palavra de Lutero, lembra lá do hino Castelo Forte? Lutero tinha isso no coração, quando ele disse assim: se tenho de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Veja que não é que Lutero não amava a família, que os bens não traziam nenhum prazer, mas veja, com ele reinaremos. O nome está arrolado no céu. Isso vale mais do que tudo. E isso dá uma coragem para enfrentar a Igreja Católica inteira. Se eu tenho que ir lá, eu irei, porque se eu morrer, eu reino com Cristo. Então, saber que o meu nome está arrolado no céu me alegra e me encoraja a viver esta vida. Eu serei fiel ao Senhor Jesus, custe o que custar, porque o meu nome está arrolado nos céus. Quero te convidar a fechar os olhos e a orar. Peça a Deus para aplicar essa palavra ao seu coração, ao meu coração. Que Deus nos alimente, Deus nos ajude